Shalom, shalom. A Roma Church Igreja em Casa apresenta Aulas com Maria. Eu sou Davi José de Patinga, Minas, Brasil, e bora lá para nossa sexta aula com a Virgem de Nazaré. Meus agradecimentos a todos que recebem essas mensagens e ainda me enviam agradecimentos. Não, eu é que agradeço. Muito obrigado. Deus continue abençoando vocês, a todos nós. Só peço que me ajudem a compartilhar, enviando essas mensagens para outras pessoas. Vamos fazer isso enquanto há tempo, porque me parece que não vai durar muito tempo essa nossa liberdade de falar estas coisas na internet. Parece que vem aí a censura ditatorial desse novo governo brasileiro e nós não poderemos falar dessas coisas abertamente na internet. Mas enquanto isso não ocorre, vamos que vamos na graça e na fé. E no nosso caso aqui na nossa série, compartilhando estas maravilhosas aulas com Maria. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, versos 26 ao 35, diz-nos: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da cidade de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Judá, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, preste atenção, por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Parece que foi ontem. Lembro-me como se fosse ou tivesse sido ontem, o dia em que eu, jovem, solteiro, mas crente, me vi absolutamente entregue à sedução de uma garota também crente. Uma garota com a qual não tinha a menor pretensão de casar-me. Eu, já vencido entre braços, abraços e amassos, apenas em pensamento, dizia: desculpe-me, Senhor. Obrigado por ter me protegido até hoje, mas não dá mais. Eu sinto muito, muito, muito. Foi aí que pela primeira vez tive uma das mais extraordinárias experiências com Jesus. No centro do meu ser, lá no íntimo, eis acusticamente a inconfundível voz do meu Senhor que dizia: ei, o corpo dela não é teu ainda. Eu gelei do pé à cabeça. Congelei, fiquei estatuado. Saí dali, fui para a porta, disse a ela o que acontecera e fui-me embora para nunca mais. Por quê? Deus se interessa tanto pela nossa pureza sexual, no caso dos jovens ou solteiros, porque Ele se interessa tanto por virgindade. Que isso nas Escrituras tem a ver com a honra, seja do pai, seja do marido, seja da esposa, seja da própria mulher,
Isso está claro. As penas para o não cumprimento ou a não observância dos preceitos que desaguavam nessa honra iam, penas muito duras, iam desde multa, passando por obrigatoriedade de viver para sempre sem nunca poder divorciar-se, a até pena de morte. Quando abrimos o quinto livro da lei, da Torá, quinto livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 22, versos 28 e 29, nós lemos assim, caso de multa, né? E multa e obrigatoriedade de viver para sempre juntos sem nunca poder separar ou divorciar. Se um homem achar uma moça virgem, que não seja noiva, e pegando nela, deitar-se com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. Ela lhe será por mulher, pois a humilhou. Então está falando da honra da mulher, né? Pois a humilhou. Não poderá despedi-la enquanto ela viver. Então, se a gente volta um pouquinho na página, versos 13 ao 21, a pena de morte aqui é um fato. Se um homem desposar uma mulher e, depois de coabitar com ela, a aborrecer e lhe imputar delitos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, os pais da moça tomarão as provas da virgindade dela, e já já você vai saber quais provas eram, e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu e lhe imputou delitos vergonhosos, dizendo: não achei tua filha virgem, mas aqui estão os sinais da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade. Bom, então aqui você já sabe que prova ou quais provas eram os sinais no tecido, na roupa, os quais tomarão aquele homem e o castigarão, ou seja, vai para o açoite, condená-lo-ão em 100 ciclos de prata e o entregarão ao pai da moça. Esse entregar ao pai da moça é: faça com ele o que você acha que ele merece, porque divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela continuará a ser sua mulher e ele não poderá mandá-la embora enquanto viver. Porém, se a acusação for verdadeira e não se provar a virgindade da moça, esta será conduzida à entrada da casa de seu pai e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Ela cometeu loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim extirparás o mal do meio de ti. Jesus, mas que rigor, né? Que rigor. Mas o que está por trás dessa honra? Que é uma questão de honra. É o mandamento: honra o pai e a mãe. Uma questão de honra. Honra do pai, honra do próprio noivo e honra da própria noiva. Nós estamos lidando com questão de honra. E honra é vida, vida é honra. Honra também é uma questão de vida. Então, a gente, quando lê um dos mandamentos dizendo honra teu pai e tua mãe, nem sempre você dá conta do que está tratando ali. Um dos aspectos dessa honra é a pureza sexual dos jovens solteiros. Se você, jovem, moço, moça, cristão e prima por esse mandamento, não se esqueça de que passa pelas vias da pureza sexual, do manter-se castos ou celibatários, solteiros, enquanto não se casam. Isso é honrar o pai e a mãe. E o contrário disso é desonrar o pai e a mãe. Logo é quebrar o mandamento, é pecar. Passa pela honra? Passa. É um dos porquês dessa exigência, desse rigor da lei. Mas também tem a ver com a pureza de uma linhagem, a preservação de uma linhagem pura, como no caso da linhagem sumo sacerdotal. Por exemplo,
Levítico, no livro de Levítico, capítulo 21, versos 13 ao 15, falando das exigências para o sumo sacerdote, diz: ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desposada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgens do teu povo tomará por mulher, pois assim não profanará a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Ou seja, o texto é claro em dizer que uma das exigências, além da honra em si, honra do pai, honra do marido ou do noivo e honra da noiva, também há uma pureza, uma linhagem genealógica a ser preservada. No caso das moças da tribo de Judá, tinha mais. O Mashiach nascerá de Judá, da tribo de Judá. E a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, diz que o Mashiach nascerá ou nasceria de uma virgem. Então, já que não se sabia quem seria essa virgem, essa moça, essa mãe do Mashiach, a mãe do Filho de Deus, toda moça da tribo de Judá tinha que casar-se virgem. Sabíamos que não é só a tribo de Judá, a tribo de Levi, o sumo sacerdote, mas também a tribo de Judá. No caso de Maria, interessante que Maria está ligada às duas tribos, né? Tanto a do sacerdócio quanto a messiânica, a tribo messiânica, que é a tribo de Judá. Maria está ligada às duas. No caso de Maria, ela e José, já noivos um do outro, não estavam mais legalmente, isto é, pela lei, obrigados à não relação. No noivado, havia já uma flexibilização, uma permissão, ainda que com penas mais brandas. Por exemplo, em Êxodo capítulo 22, versos 16 e 17, nós lemos assim: se alguém seduzir uma virgem que não foi desposada, ou seja, não é casada e nem noiva, e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote, é o preço do casamento, e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, o pai não era obrigado, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Então, nesse caso, o pai teria que pagar a multa ao sujeito, né? Penas mais brandas, então, eram permitidos. Não quer dizer que o ideal é que os noivos fossem para a festa nupcial, provavelmente um ano depois da oficialização do noivado. Mas esses eles não estavam de todo proibidos, não. Porque se ocorresse um relacionamento, tinha multa, tinha compromissos a cumprir, porém você não vê aqui nenhuma punição mais dura do que as multas. E aí você vai, mas quando você vai para Maria, ela está noiva de José e eles não têm relacionamento. Fica muito evidente nos evangelhos, tanto Mateus quanto Lucas vão dizer isso. Mas, tudo bem. Pela honra dos pais, em nome do bom costume, né? Porque se o negócio é preservar uma linhagem, eles estão noivos, já contratados no casamento, é oficial, vão se casar, não tem mais problema, né? Se vem um sumo sacerdote, se vem um Messias, um Mashiach desse relacionamento, noivos, isso já não, se eles se relacionassem, já não interferiria mais nisso. Daí, né, o abrandamento das penas e tal, né, limitava-se ao pagamento de dotes e de multas, etc. Mas por que eles ainda estão virgens? Pelo menos Maria, virgem, já noiva, por que não está se relacionando? Pela honra dos pais? Se for, né, também, claro, né, mas muito bem, ok, ela está honrando e está cumprindo o mandamento. Em nome do bom costume, provavelmente.
Então ela prima por isso aqui. E quanto ao continuar virgem por 9 meses já casada? Porque no noivado eles não se relacionavam, certo? Está escrito. Mas depois de casada com José, agora já esposa, morando debaixo do mesmo teto com José, por 9 meses eles se mantiveram não relacionando sexualmente. Por quê? Onde é que a gente lê isso? Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, presta atenção, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele em sonho, lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu, isto é, não relacionou-se sexualmente com ela, até que ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Por quê? Por quê? Virgens ainda, depois do casamento, aliás, 9 meses depois do casamento. Se nós esticarmos isso aí para mais 40 dias, 9 meses e 40 dias, quase 10 meses. Por quê? Resposta. Pelo menos a resposta que melhor se encaixa com a pergunta. Para preservar a ação divina em Maria, a intervenção divina em Maria, santificando-a temporariamente até que o Deus Filho nascesse. Não se esqueçam de que Maria, só lê a genealogia de Maria no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 3, Maria era filha descendente de Davi. Aí a gente estica um pouquinho e vai ver que ela é filha descendente de Adão, de Davi, de Adão. O Adão, você conhece muito bem a história de Adão, né? A gente conhece muito bem. Por um homem entrou o pecado no mundo. Você sabe quem é o homem? Adão. Pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Maria também filha de Davi. Quando nós lemos próprio Davi no Salmo 51, verso 5, diz-nos certamente, com certeza, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Maria é filha desses homens. Ela é da genealogia deles, ela está ligada com eles, consanguineamente. Logo, havia necessidade de uma intervenção divina em Maria para que o nascido dela nascesse santo, nascesse imaculado, isto é, não trazendo a mácula do pecado de Adão que passou por Davi. Por isso que quando você lê Lucas 1:35, respondendo a pergunta de Maria, no verso 34, de como se fará isso, visto que não me relaciono com homem algum, sou uma jovem virgem, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, presta atenção, por isso, essa intervenção divina,
descer do Espírito Santo ia se cobrir Maria com a sombra do Altíssimo. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Percebe? Esse ente é santo, esse ente é puro, esse ente é imaculado, porque em Hebreus 7, 26, a carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 26, falando de Jesus, o autor diz: nos convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. O que faz Jesus ser santo, inocente, imaculado, sem mácula do pecado, separado dos pecadores, absolutamente separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, o que faz, num primeiro momento, é essa intervenção de Deus em Maria, santificando-a, para que o Senhor Jesus nascesse santo, imaculado, inocente, imaculado e separado dos pecadores. Essa intervenção. E aí, José, penso eu, que divinamente orientado, penso eu, se não está claro nos evangelhos, mas penso eu que divinamente orientado, mantém-se casado com Maria por 9 meses, não relacionando-se com ela de forma honrosa, respeitosa, temerosa, no sentido de temer, porque, minha gente, diferentemente de mim, de você, de todo ser humano, que o óvulo da mãe recebe o espermatozoide do pai, o óvulo de Maria não recebeu espermatozoide nenhum, de pai nenhum, de homem nenhum. Recebeu Deus, Filho, pré-existente, eternamente pré-existente. Deus vai se esvaziando, Filipenses capítulo 2, né? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas si mesmo se esvaziou, é a kenose, se apequenou tanto, que para ser visto, só seria visto, se o fosse, com um microscópio. Pequenininho, um vermezinho. Aí você vai ler a profecia, fala ele dizendo: eu sou verme, não homem. Um vermezinho. E Deus Filho está no útero de Maria. Não é só José. Dificilmente qualquer outro homem que temesse a Deus se relacionaria com ela, sabendo que temporariamente ela estava envolta numa, vamos imaginar assim, uma bolha de glória, coberta, protegida, não por ela, mas pelo que dela estava para nascer. E aí explica por que mesmo depois de casada 9 meses, Maria continua virgem. Que Maria não permaneceu virgem depois do parto é óbvio. Êxodo capítulo 13, verso 2, diz: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre, isso é, rasgar o útero de sua mãe, entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais será meu. Aí nós vamos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versos 21 a 23, cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora dado antes de ser concebido.
Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, 33 dias, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. 33 mais 7, para ele ser circuncidado, 40 dias, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Maria reconhece que ela teve o seu útero e toda a sua parte genital rasgada no nascimento do filho. Quem já viu um parto natural sabe exatamente o que eu estou falando. Ali não fica pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em Mateus 1,18, nós vimos que José não a conheceu até que Jesus de fato nascesse. Aí quando José se vê na licitude, autorizado agora a relacionar-se sexualmente com Maria, porque já não havia mais necessidade de não relação, Jesus já nasceu, passou-se a fase. Lembra que eu disse que Maria foi santificada temporariamente para que dela nascesse Jesus? Jesus já nasceu, não tem mais necessidade de não relação. Só que quando José vai relacionar-se com Maria, ela não é virgem mais. Pelo menos não fisicamente, não é virgem mais. O sonho de todo homem solteiro é casar-se com uma virgem. E o de toda jovem crente eu disse, é o de, ou deveria ser, né? Ter a primeira vez casada virgem com um homem também virgem. Mas a Maria não foi possível. Ela literalmente doou a sua virgindade a Deus para a glória de Deus. Preste atenção. Primeiro, ela é virgem por temor a Deus. Continua virgem no noivado quando já não era tão obrigada assim, mas continua por temor a Deus e honra aos pais. Agora no casamento, 9 meses, continua virgem, não relacionando-se, por provavelmente uma orientação divina. E José acolheu essa proposta. Aí quando finalmente Jesus nasceu, passou-se os 40 dias, ela está livre, desimpedida, não tem virgindade mais, ao menos não em Maria. Ela verdadeiramente doou a sua virgindade ou a sua sexualidade a Deus em todos os sentidos. Eu encerro fazendo uma pergunta a você, rapaz, a você, moça, adolescentes, no mundo tão perdido e corrompido como esse que nós vivemos nele. Mesmo entre os jovens que dizem-se cristãos, a porcentagem dos que ainda no namoro vão para a cama sem observar a exigência bíblica cristã da pureza sexual, a porcentagem é de mais de 50%. Ou seja, mais da metade dos nossos jovens que dizem-se cristãos, que portam uma Bíblia, que tal, frequenta reuniões e oração e tal, mais da metade não honram a pureza sexual, não se comportam castos ou celibatários enquanto solteiros. O que Maria nos ensina aqui? Maria nos ensina, e a gente verá isso na próxima aula, que se a nossa sexualidade não for para glorificar a Deus, ela não tem sentido de ser. Assim como a nossa vida. Toda a nossa vida deve glorificar a Deus, mas também, e no caso de Maria principalmente,
a sexualidade. Está disposto a sacrificar todos os aspectos da tua sexualidade para a glória de Deus. Alguns vão tão longe que fazem voto perpétuo de castidade, de celibato. Tornam-se celibatários a vida toda pelo reino de Deus. Jesus fala deles em Mateus 19. Mas não precisa chegar a esse extremo. Se você entende como um extremo, você pode doar parte do seu tempo. Eu agradeço muito a Deus pessoalmente pela a vida dele em mim, porque a vida dele em mim possibilitou boa parte da minha vida, se não a maior parte da minha vida até então, não viver que buscasse honrar a Deus na pureza sexual. Não me arrependo 1 milímetro disso e agradeço muito a Deus, porque eu sei que por mim mesmo não conseguiria. Ele me deu essa força. Hoje sou casado de forma honrosa, com uma esposa excepcional. Tenho 2 filhos maravilhosos que Deus me deu. Só tenho a agradecer. E fica aqui o ensino de Maria. Não vá por mim, não vá pela minha experiência, vá pelo exemplo de Maria. Uma mulher que de fato doou toda a sua sexualidade para a glória de Deus. Jovem, moço, moça, estás disposto a fazer, ou estás dispostos a fazerem isso por Jesus, por Deus, por Deus, por Deus? Estás disposto? Maria estava e deixou-nos o legado, o exemplo. Que estejamos também, que você esteja disposto. Não ouvindo as vozes dos demônios, a voz do diabo, que diz que isso é vergonhoso e vexatório. Não ouça essa voz, mas atente à voz do soberano Senhor, que nos pede para que o honremos, e honremos os nossos pais, e honremos a nós mesmos, quando mantemos-nos puros sexualmente, se não para a vida toda, ao menos temporariamente, na castidade, no celibato, honrando a Deus, aos pais, honrando a nós mesmos, porque é honroso. Estás disposto? Está aí o legado. Que nos inspiremos nesse legado de Maria. Pai, ajude a juventude de hoje em dia, Senhor. Ajuda-nos na pureza sexual, para que honremos a Ti soberanamente. Depois, honremos aos nossos pais e honremos a nós mesmos, inspirados no modelo dessa mulher, Maria de Nazaré. Pai, te pedimos isso no nome de Jesus, o Teu Filho e Filho de Maria. Amém. Que seja assim o Teu viver. Me ajude a compartilhar essa verdade. Boa semana e Shalom.